Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se os hebreus guardavam a lei por gratidão. Ora, o ser humano, no seu estado natural, nunca foi grato a Deus, nem pela vida, nem pelo sustento, e do mesmo modo os hebreus podem ter se alegrado por um momento, mas logo se esqueceram de que o livramento deles tinha vindo de Deus. Apesar de o Senhor ter dado a eles um memorial, que era a Páscoa, para ser celebrado por todas as gerações, para não se esquecerem do sangue do Cordeiro que os poupou da morte. Mas assim que saíram do Egito, pela gratidão, entre aspas, de terem sido libertados da escravidão, tudo que Deus conseguiu dos hebreus foram 2 bezerros de ouro que eles adoraram enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei. Mas nenhum deles podia chegar perto, nenhum dos hebreus podia chegar perto daquele monte em que a lei era dada a Moisés. Portanto, é bom entender que a lei não é uma faixa de boas-vindas ao homem pecador, de maneira alguma. E ela jamais poderia ser chamada de evangelho, que significa boas novas. Não, a lei nunca foi boa nova. Veja a passagem: porque não chegasses ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e as tempestades, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que as ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 18 a 24. Então você pode ter certeza de uma coisa: um judeu vivia sempre temeroso de ser castigado caso desobedecesse à lei. Na lei, tudo funcionava na base de causa e efeito. Você obedece e você ganha bênção, você desobedece e você recebe juízo. O crente, ao contrário, é salvo por graça e já tem reservadas para si todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1. O judeu fazia para merecer receber. O cristão faz por gratidão de já ter recebido. Quer ouvir uma historinha muito bonita? Essa historinha ilustra muito bem o que aconteceu. Conta-se que num leilão de escravos, no tempo da escravatura, colocaram à venda um escravo velho e doente. Para nada servia a não ser morrer para evitar despesas. Porém, um rico fazendeiro deu um lance para comprá-lo, pagando um preço altíssimo que seria suficiente para comprar todos os escravos do leilão. O escravo, então, comprado, arrematado, aproximou-se do seu novo senhor e ouviu da sua boca: pode ir embora, você está livre. O escravo não entendeu. Mas e o preço que o senhor pagou? Aí o fazendeiro explicou: eu paguei um valor altíssimo para ter certeza de que ninguém cobriria a minha oferta. Desde o momento em que eu o vi ali sendo vendido, eu tive pena de você. Eu o amei, desejando que você fosse livre. Agora você está livre. Você não me deve nada. Vai embora. O escravo, em vista dessa libertação gratuita que ele conseguiu por um preço tão alto, respondeu assim: por causa do que o Senhor fez por mim, por amor eu vou servi-lo até a morte. Hamilton Smith escreveu: finalmente, para elevar nossas almas acima de todas as provações, tristezas e exercícios deste mundo atual, o apóstolo desenrola diante de nós a bem-aventurança do mundo vindouro. Atualmente, tudo neste mundo de bem-aventurança, o mundo vindouro, que ele está falando, está fora da região da visão e dos sentidos. Assim, quando o apóstolo diz que chegamos a essas grandes realidades, ele certamente quer dizer que chegamos a elas tomando posse pela fé. Em Hebreus 2,5, o apóstolo
fala definitivamente do mundo vindouro, uma expressão que significa a vasta herança de Cristo nos dias milenares. Ela abrange tudo sobre o qual Cristo, como homem, terá domínio, seja no céu ou na terra, pois existe o lado celeste, assim como existe o lado terrestre do mundo vindouro. Antes, porém, falando dessas realidades, o apóstolo fala, nos versículos 18 a 21, em contraste das coisas para as quais Israel veio, as coisas para as quais o cristão não veio. No Sinai, Deus estava declarando ao povo de Israel o pacto estabelecido, o pacto feito com eles, estabelecendo então o que Deus lhes ordenou que cumprissem, que eram os próprios 10 mandamentos. Deuteronômio 4, de 10 a 13. Por esse motivo, a presença de Deus na terra foi acompanhado de símbolos da sua majestade e do seu santo julgamento destrutivo contra a desobediência e o pecado. Esses símbolos, o fogo, a escuridão, as trevas, a tempestade, provocaram terror nos corações dos homens. Tudo no Sinai estava contra nós. Além disso, tudo no primeiro monte atraía a visão e o sentido. Nós, cristãos, não chegamos ao monte que possa ser tocado, Hebreus 12, 18. Nem as coisas que possam ser ouvidas, como o som das trombetas e a voz das palavras, de Hebreus 12, 19. Nem chegamos a coisas que possam ser vistas, como Hebreus 12, 21. O homem natural não pode suportar a presença de Deus. Qualquer vislumbre da glória de Deus é avassaladora, quando acompanhada de uma exigência do homem. Israel não pôde suportar isso, e até Moisés achou a visão terrível e disse: estou todo assombrado e tremendo. As grandes realidades a que nós chegamos no cristianismo não podem ser tocadas, ouvidas ou vistas pelo homem natural. Elas só podem ser conhecidas pela fé. Esse fato deve ter sido especialmente provador para esses crentes hebreus acostumados a um sistema religioso no qual tudo foi projetado para atrair o homem em carne e ossos. Agora, eles se viram apresentados ao que era inteiramente novo e que deixava de lado todas as coisas que atraem à vista. Eles tiveram que aprender que as coisas do judaísmo eram apenas sombras e as coisas invisíveis do cristianismo são a substância. Tudo à vista se foi. E eles, conosco mesmos, são levados ao maravilhoso círculo de bênção que somente a fé pode apreender. Então, esse texto final é de Hamilton Smith. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.